Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quando na semana passada a gente começou a fazer a correção daquela listinha, que foi a lista de potência, eu acho que ficaram alguns exercícios, né, para a gente poder fazer essa correção, não foi? Se eu não me engano. Então vamos lá, vamos fazer? Tem alguém com o áudio aberto? É o Zoinho, tá aí, professor Zoinho, como é que vai? Tudo jóia? Tudo bom, Ayrton? Bom demais. Você, mestre, como é que tá as coisas? Pai, reunião é com você? Não, essa aqui vai ser uma aulinha que eu fiz com os meninos. Não, na verdade é o seguinte, porque como quarta eles tiveram simulado, aí só o Vanilson que deu aula. Aí hoje, a minha aula de quarta passou para hoje, das 2 às 2h40. Eu entrei errado, então, Ayrton. Deixa eu sair. Tranquilo. Valeu, um Abraço. abraço. Até mais. Então, olha só, meus queridos, ficaram acho que duas questões, eu não me lembro direito quais são. Se eu não me engano, uma, não sei se era 13, O que meu era o 15. o 15, sim, o 15. E tinha mais um outro também, parece que era 18 da Camila, não foi, Camila? 15 ou 18? 18. Então, vamos lá, então. Olha só, esse exercício 15, eu até resolvi ele ao longo da semana, mas o meu não bateu com gabarito, o meu deu 8 anos. Você chegou a fazê-lo? Chegou a achar, chegou a, você conseguiu chegar em alguma resposta, Bruna? Ou não? Não, eu comecei a fazer, só que não bateu com nenhuma que estava nas alternativas. Então tá. Então vamos fazer juntos aqui e aí a gente vai discutindo aí, tá bom? Olha só, vou compartilhar a tela rapidamente aqui, interromper aqui o meu vídeo para não dar problema. Então ele fala o seguinte: Porto Real, situada no estado do Rio de Janeiro, é a cidade do Brasil com maior densidade de raios, aproximadamente 20 raios por quilômetro quadrado por ano. Um raio típico transporta 10 coulombs sob uma diferença de potencial de 100 milhões de volts. Suponha que, em Porto Real, fosse construída uma instalação capaz de captar e armazenar energia elétrica que chega ao solo proveniente de todos os raios em uma área de quilômetros quadrados, para compatibilizar, né? Nessas condições, o tempo necessário para captar a quantidade de energia que uma família de 4 pessoas consome durante um mês seria aproximadamente. Né? Aí ele dá aqui algumas informações. Ele fala assim, ó, apenas cerca de 1% do total da energia do raio chega ao solo. Então, isso é importante. Por quê? Porque o captador, né, que vai pegar a energia do raio, ele está no solo. Então, a gente vai fazer o cálculo e pegar só 1% dessa energia total. Aí fala que a maior parte, aproximadamente 95% da energia de relâmpagos é gasto na expansão do ar à sua volta e há ainda a energia sonora e a luminosa. E outra coisa, olha o peguinha, o consumo energético médio per capita, gente, até onde eu sei per capita é por cabeça, não é? Ou eu estou falando merda? Per capita é cabeça, não é? Fala aí para mim, vocês que é da geografia, vocês que sabem Sim, do trem. Então, se é é tipo 4 por pessoa. pessoas, né? Então, por pessoa. Então, 4 pessoas, concorda comigo que ele fala aqui, ó, são 4 pessoas essa família. Então, o consumo total dessa família em um mês vai ser 120 vezes 4, concorda? Então, vamos fazer, ó. Essa é a lista de potência, deixa eu fixar aqui o vídeo. Ó, então, estamos fazendo a lista de potência, a lista 2 da eletrodinâmica, tá? A lista de potência elétrica, porque não concluímos na semana passada. Então, esse é o exercício 15. Concorda comigo que essa família que tem 4 pessoas, então, eu vou pegar aqui, ó, cada pessoa, pelo que ele falou aí, é 120 quilowatts. Ora, ou seja, o consumo total da família, ó, consumo total da família vai ser quantos? 4 vezes 120, 480 kWh. Então tá. Agora vamos pensar no raio. Esse raio, quando ele fala para a gente que as informações que ele deu foi o seguinte, 10 coulombs
e falou também que são 100 milhões, ou seja, 100 vezes 10 à sexta volts. Né, produção? 100 milhões, 1 milhão é 10 à sexta, beleza. Quando ele fala coulombs, o que ele está querendo falar para a gente? Ele está querendo nos dar a corrente. E a corrente é ΔQ sobre ΔT. Não falou a duração desse raio, né? Não falou a corrente, mas supondo, né? A gente vai supor tudo que a gente for fazer aqui, que o tempo é 1 segundo. Tá? Então, o que ele está querendo falar? Que essa corrente é 10 sobre 1, ou seja, a corrente é 10 amperes. Se eu tenho a corrente desse negócio, eu consigo achar a potência. Por quê? Potência é I vezes U, π, né? Então, a potência em 1 segundo, né? Considerando 1 segundo, vai ser quem? Vai ser a corrente que é 10 vezes 100 milhões. 100 vezes 10 elevado à sexta. Isso é a mesma coisa que 1000 vezes 10 à nona, né? Vezes 10 à sexta. Ou vamos falar o seguinte, 1 vezes 10 à nona watts. Lembrando que watts é joule por segundo, ou seja, está compatibilizado. Tá bom. E agora, o que eu vou fazer? Aí você vai lembrar, né, dos modelos de exercício que eu te passei. O primeiro modelo, que é o mais simples, é o consumo pode crer. P vezes ΔT. Então, ainda considerando em 1 segundo, a energia desse raio, meus irmãos, vai ser 1 vezes 10 elevado à nona vezes 1 segundo. Ou seja, isso é 1 vezes 10 elevado à nona, o quê? Joules. Para ficar mais fácil, para efeito de praticidade, eu vou voltar esse negócio aqui para 10 elevado à sexta. Você vai entender. Ó, 1000 vezes 10 elevado à sexta joules é a mesma coisa de 1 vezes 10 elevado à nona. Não mudou nada. Mas por que eu estou te fazendo isso? Essa aqui é a energia total desse raio. E ele fala para a gente que o que vai ser captado pelo solo vai ser apenas 1%. Gente, 1% de 1000 ainda é 10, não é? Acho que é, né? Porque ó, 10% seria 100, 1% é 10. Ou seja, a energia captada lá pelaquela área, né, de 1 quilômetro quadrado, vai ser 10 vezes 10 elevado à sexta joules. Até aqui, vocês estão conseguindo me acompanhar? Tem alguma dúvida? Tá de boa? Ninguém falou nada? Então, vou seguir o bonde, tá? Gente, isso aqui é uma conversa, viu? Deixa, abre o seu coração. Hoje é sexta-feira, vamos sextar agorinha, tá? Então, vamos conversar aqui, é uma via de mão dupla, beleza? Então, 1% essa é a energia captada. Só que ele fala pra gente o seguinte, que em um ano... Eita, só um minutinho que eu tive um imprevisto aqui, tá? Só um minutinho. Gente, sabe quando você fala o seguinte? Você pede para a pessoa fazer um serviço na sua casa e aí você fala para a pessoa vir a partir das 15 horas e ele aparece às 14? Olha que você está ocupado. Pois é, o problema é dele, né? Então, olha só, agora eu vou ter que abrir a porta, tá, gente? Desculpa, é porque tem que fazer a troca aí do negócio do bebedouro lá, tem um tempão, vai me perdoando. Então, ó, 1% da energia captada é isso aqui, 10%, né? 10 vezes 10 a sexta. Tá, só que em um ano, a gente sabe que caem 20 raios, né? A média. Ou seja, a energia desses 20 raios vai ser quanto? 20 vezes 10 vezes 10 elevado à sexta, que é 200 vezes 10 elevado à sexta joules. Só que o exercício nos deu, eu vou compartilhar aqui para vocês verem de novo. Olha só. O que ele fala? Ele fala que 1 joule significa 3 vezes 10 a menos 7 kWh. Uai, professor, mas não é 3,6? Mas se ele está dando esse, vamos usar esse, né? Então, vamos voltar. Então, ó, no lugar de 200 vezes 10 elevado à sexta joules,
No lugar do joule, para passar para quilowatt e compatibilizar com o consumo total, vai ser quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 7, né? Então, multiplica aqui, ó, 200 vezes 3 costuma dar 600. 10 a sexta com 10 a menos 7 vai dar 10 a menos 1. Ou seja, 60 kWh. Esse é o consumo, né, a energia dos 20 raios em um ano aí. E aí? Aí você tem que fazer, né? Ó, você sabe que o consumo da família é 480. Em um ano, os raios conseguem dar 600 kW. Se eu pegar 480 por 60, vai dar 8 anos. Letra D de doido. Só que o gabarito fala que é letra A. Eu até tentei encontrar essa resolução, não achei. Eu vou tentar analisar de novo a prova, não pela internet, mas pela prova, para tentar ver se eu encontro. Mas do que eu fiz, ficou alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Eu vou só abrir a porta aqui rapidinho, eu já estou voltando, tá bom? Já vem. Aí a gente faz a questão número 18. Voltei, galera. Vamos fazer a 18 agora? Vou abrir aqui a lista. Perdão, gente. Desculpa aí o probleminha. Vamos voltar. 18 fala assim agora. A 18 foi a Camila que pediu pra gente, né? É essa mesmo, Camila? É essa mesmo. Fala o seguinte: um conjunto de placas de aquecimento solar eleva a temperatura da água de um reservatório de 500 litros de 20 graus Celsius para 47 graus Celsius. Então, nós temos 500 litros de água e a temperatura vai alterar de 20 para 47 graus Celsius. Ó. 20 graus Celsius vai para 47. E aí fala o seguinte, em algumas horas.
Se no lugar das placas solares fosse usada uma resistência elétrica, qual energia elétrica seria consumida para produzir o mesmo aquecimento, né? Então, ele quer saber o consumo de energia necessário para produzir isso. Então, tá bom, vou interromper o compartilhamento, mas antes ele fala para a gente, né, que a densidade da água é 1 kg por litro. Vou até colocar aqui embaixo, densidade da água. Já vou tirar a tela, tá? Só estou escrevendo no quadro para ficar mais fácil. E que o calor específico da água vai ser 4 quilojoules por quilograma grau Celsius, né? E fala também que 1 kW é 3,6 vezes 10 a sexta, isso aí a gente já sabe. Então, vamos pensar uma coisa aqui comigo. Ô, Camila, para pegar essa água e sair de 20 graus até 47 graus, eu vou gastar aquele negócio que chama-se calor, que é a energia térmica em trânsito ou em movimento. E o calor é uma forma de energia, né? Na verdade, energia térmica é a forma de energia. O calor é a quantidade. Então, qual que é esse calor? Se não teve mudança de estado físico, é um Q macete, mc delta θ. Então, vamos achar esse calor? O calor vai ser a massa de água. E professor, ele não deu a massa, mas deu a densidade. E falou que cada quilograma em 1 litro. Então, se eu tenho 500 litros, se a densidade é 1, a massa de água vai ser também 500 quilogramas, certo? Então, isso vai ficar 500 vezes o calor específico, que é 4. E aí, o calor específico ele é muito importante porque ele vai nortear o nosso estudo, né? Nós vamos ver que esse calor, ao final, a gente vai achar ele em quilojoules, né? Quilograma já está, e grau Celsius tem que ser a mudança aí da temperatura. Vezes final menos inicial, a variação vai ser quanto? 47 menos 20 costuma dar 27. Então, esse calor vai ser 500 vezes 4 vai dar 2.000. 2.000 vezes 27. Então, isso daqui nós vemos que, se eu colocar em notação científica, vai dar 54 vezes 10 elevado ao cubo. O quê? Quilojoules. Essa é a quantidade de calor, ou seja, é a energia necessária para fazer esse aquecimento. Agora ele fala o seguinte, e se a gente não usar o sol, a gente usar uma resistência, né? E aí ele pede para a gente aqui qual que vai ser esse consumo, né? Então, se for para fazer isso, é só agora a gente transformar de quilojoules para quilowatt-hora. Esse exercício, você pode dificultar ele mais ainda, falando o seguinte, ó, sabendo que a tensão que ele está submetido é 220 volts, a corrente é 3 amperes, qual é o tempo que vai levar para esse aquecimento? E aí você acha a energia e tem que achar o tempo também, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse aqui é mais simples, né? Você só vai transformar 54 kW, 54 vezes 10 elevado ao cubo, quilojoules. Ou seja, se está em quilojoules, é 10 ao cubo de novo. Isso vai ser 54 vezes 10 elevado à sexta joules. E aí, meus queridos, nós sabemos que essa é a energia, né? Isso é em joules. Então, agora você vai fazer uma regrinha de 3. 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 elevado à sexta joules. Tcharam! Portanto, 54 vezes 10 elevado à sexta vai dar tchãs. Isso aqui vai ficar 54 vezes 10. Pode cortar os 10 à sexta, dividido por 3,6. E isso vai dar 18, irmãos. Deixa eu conferir aqui. 54 dividido por 3,6. Opa. 54 dividido por 3,6. 15, né? 15. 15 kW. Ora, essa é a energia consumida. Será que tem essa opção aqui? Tem. Letra A de amor. Camila, e se eu quisesse complicar um pouquinho mais esse negócio? Tem como? Tem demais, né? Como é que eu vou fazer isso?
eu poderia te falar o seguinte, ao invés de pedir a energia, né, que vai gastar em quilowatt-hora, eu poderia te falar o seguinte, se a potência da minha resistência, não, a potência não, a tensão que está submetida a esse aparelho é 220 volts e a corrente que passa nele aí, ó, não, vou colocar 200 para ficar mais fácil, tá? 200 volts, a corrente que passa nele é 5 amperes. Qual que é o tempo que ele demora para esquentar esse negócio? O que você teria que fazer a mais? Você teria que calcular essa potência. Potência é I vezes U, né? E aí a potência vai ser quanto? Vai ser 5 vezes 200, que vai dar 1000 volts. Gente, e agora, professor? Agora você vai fazer o consumo, pode crer, P vezes delta T. Então, aí você tem a energia 15 kWh, a potência 1000, que passa de watt para quilowatt, né? Aqui é watt, só coloquei aí. Seria 1 vezes ΔT. Ou seja, o tempo para aquecer essa água, esses 500 litros, seria 15 horas. Ai, professor, mas aquecer isso 15 horas demora demais. Pois é porque é um equipamento que gasta pouco. Você tem noção? Sabe quanto que é a potência de um chuveiro? 5.000, 7.000. Então, 1.000 watts vai produzir o aquecimento? Vai. Só que, lembra que eu te falei? Potência maior, o tempo é menor. Ó, é ΔE sobre ΔT. Se você quer um aquecimento rapidão, o que você tem que fazer? Diminui o tempo, aumenta a potência. Normalmente, uma potência maior significa um consumo maior também. Beleza? Ficou dúvida? Camila, conseguiu entender? Entendi. Beleza. Aí você viu o extra que eu fiz aqui, né? Se eu quisesse complicar o exercício. Entendeu essa parte também? Uhum. Então tá bom. Aí, gente, então, das que vocês me pediram semana passada, foram essas duas aí que não deu tempo, né? E aí, galera, gatinhos e gatinhas, tem mais alguma dessa lista que vocês querem que eu faça? Ou eu posso passar já para a lista que eu mandei semana passada para hoje, que é exercícios de potência elétrica só de Enem? Passa para outra. Pode passar, né? Então tá. Dessa de Enem, qual que é a questão que vocês estão com dificuldade que eu posso tentar fazer para ajudar? A 14 e a 17. 14 a 17? Deixa eu abrir ela A aqui. 7 também. A 7? Posso ir na ordem, então? Pode. Então tá, vamos começar por essa 7. É muito louca essa questão. Essa questão, quando eu fiz ela a primeira vez, eu errei igual vaca na horta. Fiquei perdido, falei, gente, trem doido. Essa questão foi sacanagem, sabe por quê? Ele ter colocado essas potências aqui, ó. Ah, eu não tá com a tela, né? Deixa eu te mostrar. Deixa eu compartilhar. Compartilhar. E aí? Foi sacanagem. E aí, esse 6.500, na verdade, você não vai usar ele. Aí, quando você pensa nisso, aí faz todo sentido. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer. Ela fala assim, posso apagar o quadro para adiantar? Ou você está copiando ainda? Pode apagar. Então tá, vou apagar aqui. Então, agora nós estamos indo para a lista Enem. Aí, galera, hoje, assim que terminar a aula, já está hospedado no site, já no YouTube. E vou passar o conteúdo de resistência elétrica para vocês. É uma aulinha gravada que eu fiz para aquele projeto lá do Goiás Bem no Enem. E aí eu já aproveito a mesma aula, está num nível bem interessante. Já tem exercício resolvido de Enem e tudo mais. Aí eu vou disponibilizar hoje junto com a listinha de resistores, tá bom? Então vamos lá. Fala o seguinte. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts,
é apresentado um gráfico com variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água de 4.200 joule por quilograma grau Celsius e a densidade da água 1 kg por litro. Está aqui, né? E o que ele está falando? Está falando que para o tempo, né, que é o mesmo aqui, né, a vazão vai ser a mesma, ou melhor, a vazão, né, é a mesma para ter, mas o que vai variar é a temperatura, né? A variação de temperatura do morno é 10, 12 graus Celsius aí, do quente é maior e do super quente aí é 32 aproximadamente. E ele fala o seguinte: com base nas informações apresentadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição super quente, né? Então, ele quer saber o seguinte: eu quero que você faça para mim, deixa eu tirar o compartilhamento. Ó. Eu quero que ele pediu o seguinte: a potência do morno corresponde a que fração do super quente? Então, se eu pegar aí, ó, exercício 7, potência do morno sobre a potência do super quente. Só que, pensa uma coisa comigo. A potência, gente, a gente viu que é ΔE sobre ΔT, certo? Os dois, pelo gráfico, você está vendo que o tempo vai ser o mesmo, o parâmetro de comparação é o mesmo. Ou seja, eu posso muito bem dizer que vai ser a energia consumida do morno sobre a energia consumida do super quente. Só que essa energia nada mais é do que um calor sensível, né? Porque eu estou transformando não, eu estou elevando aquela temperatura, não está tendo mudança de estado físico. Então, vai ser o calor do morno sobre o calor do super quente. E o calor aí sensível vai ser MC delta θ, né? Então, o calor é MC delta θ. Só que, mais uma vez, ele não nos deu o M. E aí, o que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar que a densidade é a massa sobre o volume. Densidade é massa sobre volume. Quem está dividindo passa multiplicando. Então, a massa é densidade vezes volume. Professor, beleza, mas ele não me deu o volume de água também. Mas ele te deu uma outra coisa aí, que é o conceito de vazão. O que é vazão? Vazão é o volume em um certo intervalo de tempo ΔT. Então, quem está dividindo passa multiplicando. Então, volume é Z vezes ΔT. Tá, professor, então vamos substituir esse negócio, né? Então, o calor, no lugar da massa, eu vou usar quem? Densidade vezes o volume. Mas no lugar do volume, eu vou usar quem? A vazão vezes ΔT. E isso multiplica o calor específico vezes o Δθ. Então, essa vai ser a fórmula que nós vamos usar aqui para achar essa relação entre as potências, que virou uma relação entre calor, né? Então, esse aqui vai ficar assim, ó. Logo, vou sair da frente, né? Vai ficar, então, a potência do morno sobre a potência do super quente vai ser a densidade vezes a vazão. Aí, ó, densidade da água vezes a vazão de quem? A vazão do morno. Vezes o calor específico da água, vezes o ΔT, né? Vezes ΔT, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Pelo gráfico, você está vendo que está mais ou menos ali 12 graus Celsius, né? Dá mais ou menos isso, 12. Sobre, né? Ó, não, vou deixar aqui, depois eu substituo tudo, para ficar mais fácil. Vezes ΔT do morno. E aqui embaixo vai ficar densidade vezes a vazão do super quente, vezes ΔT, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura do super quente. Professor, pode cortar uns trem, pode? Não deve. Ó. Até aqui, está me acompanhando? Quem estava com a dúvida é a Camila? Tô. Então, beleza. Ó, densidade, como é a mesma, é a água, posso cortar. O tempo é o mesmo, pelo gráfico você viu que a vazão e o tempo é o mesmo. Calor específico também foi embora. Então, ficou assim, ó.
A vazão desse carinha aqui, ó, é quanto? Ele fala, a vazão dos dois é o mesmo também, né? Está no 3, os dois estão no 3. Então, basta que eu divida, né? E aí, vai ficar aproximadamente aí, ó. Vê? Vamos olhar pelo gráfico a variação de temperatura. Vai ficar aí, pelo que eu estou vendo, é 12 sobre 32, se eu não me engano. Então, 12 sobre 32. Dá para simplificar esse negócio? Dá por 2, né? Vai ficar 6 sobre 18, né? E por 18? Não, 16, né? Por 2 de novo, vai ficar 3 sobre 8. Letra D. Sabe o que complica nesse exercício, gente? É quando ele dá aquela informação desnecessária que eu falei para vocês. Aqui, ó, aquele 6.500. Eu tentei usar aquele 6.500 de todas as maneiras do mundo e não saiu o exercício. Aí eu fui na internet, e aí na internet o pessoal comentou sobre isso. Eu falei, E aí agora eu estou passando para vocês. Esse 6.500 aqui, maldade ele ter dado, porque isso aqui torna-se um parâmetro para você referenciar. Se essa é uma potência super quente, então você quer achar uma fração, né, dela e acaba que esse negócio vai descambando umas contas aí e o negócio muitas vezes não sai, tá? Então, Camila, conseguiu entender o que a gente fez? A gente dividiu potência, quando ele falou de fração, a gente dividiu as potências, vimos que vai ser energia, ou seja, calor. E aí, a única coisa assim mais enjoada dessa questão é se lembrar que a massa é o produto da densidade vezes o volume e que o volume vai ser o quê? O produto da vazão vezes o ΔT. E aí você tem que interpretar o gráfico, né? Saber que a densidade é a mesma, corta. A vazão, como eles estão na mesma linha lá, corta também. O tempo vai cortar, calor específico da água corta, ou seja, vai virar uma relação entre temperaturas. Beleza? Ficou claro? Vamos agora, Sim. Bruninha, qual que você pediu? Foi a 14? Foi. E a 17. 14 e a 17. Tá bom. A 14, deixa eu compartilhar aqui. Ela pede para nós o seguinte. Bruna, essa 14, deixa eu fazer ela na semana que vem. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar com associação de resistores. Aí, como eu não falei ainda, posso fazer semana que vem para você? Pode? Para não misturar os conteúdos. Ela fala de potência, mas é porque ela tem essa parte de associação mista. Aí eu não vou esquecer, não. Pode deixar que eu vou fazer. E a outra foi a 17, né? 17 é essa daqui. Também fala de associação de resistores, né? Aí você vai ter associação mista, né? Associação em série, em paralelo. E aí eu queria falar com vocês antes de fazer o exercício, que não fica chato, né? Eu já faço o exercício, você não viu a matéria ainda, não revisou comigo. Aí, mas aí não entendi bem, aí pode ter lacunas. Aí vamos fazer o seguinte, a Camila me pediu para fazer a 20 também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa 20, que também fala de resistores. Maravilha. Deixa eu fazer assim, então deixa eu começar a introduzir resistência elétrica com vocês, e aí eu faço pelo menos a 20, pode ser? E aí, hoje à tarde, já vai estar disponível no site a aula de resistores para vocês, primeira lei, segunda lei de Ohm. Na semana que vem, aí eu vou fazer os exercícios que vocês tiverem dúvida da lista de resistores e volto nesses 2 exercícios que vocês me pediram. Pode ser? Pode. Outra coisa que eu quero saber de vocês é o seguinte, eu sei que é sexta-feira, né? Vocês já estão um pouquinho cansados já, então a nossa aula teria que ir só até 2h40. Mas vocês se incomodam se eu dar uma esticadinha até 3 horas para a gente matar um pouquinho da saudade e adiantar o conteúdo? Pode continuar. Por mim, né? Não sei o Então tá bom. pessoal. Então tá. Então eu vou fazer aqui, quem tiver que sair, de toda forma, saibam que essa aula eu vou gravar e vou colocar no site para vocês. Além disso, já tem uma aula prontinha de resistência que eu vou colocar no aplicativo tudo agorinha. Assim que acabar a aula, eu já coloco os dois, tá? Então, olha só. Hoje, lembra que eu destaquei para vocês, nos últimos dias,
naquela primeira aula nossa de eletrodinâmica, eu falei, gente, as grandezas que você vai precisar saber, eu gosto muito, né, de dar esse norte para vocês. Aí eu falei, ó, vai começar com corrente, depois potência, e aí a gente vai falar de resistência, capacitância e geradores. Só que, para a gente entender bem resistência e tudo mais, a gente tem que entender bem o que é um circuito elétrico. Vou trocar meu pincel aqui, que já está sequinho. Então, ó, circuito elétrico. O que é um circuito elétrico, gente? Circuito elétrico é o caminho que a corrente elétrica percorre. Então, olha só, quando você vê esse negócio assim, ó, tchan, aí a gente tem que entender que esse circuito elétrico ele tem elementos. O primeiro elemento é esse aqui, ó, que é o que a gente chama de fonte. Fonte geradora de quê? Fonte geradora de tensão elétrica, ou DDP. Né? Lembra que para haver circulação de corrente, eu preciso de um meio condutor e de uma DDP, uma diferença de potencial? Então, esse cara é o que vai gerar a diferença de potencial. Uma das placas é positiva e a outra é negativa. E a corrente, no sentido convencional, circula do polo positivo para o polo negativo. Esse outro carinha aqui, ó, que eu estou colocando a letrinha R, esse aqui, ó, ele tem uma tensão U, de vermelho, né? R é a resistência, ou seja, esse elemento 2 aqui, ó, é o que a gente chama de resistor. Muitas das vezes a gente fala errado, né? Vou trocar a resistência do chuveiro. Não, não é a resistência, é o resistor. E o resistor, ele tem uma certa resistência elétrica. Ah, essa resistência elétrica que eu vou falar adiante é a capacidade de opor a passagem de corrente elétrica. Então, olha só, ele tem aqui uma alta capacidade de oposição à passagem de corrente elétrica. Então, é difícil passar por ele. Imagina vocês que eu tenha um campo, daqueles de filme americano, que os caras ficam lá rastejando assim, com arame farpado, aqueles homens enormes, maravilhosos, sabe? Então, o que acontece? Se eu tenho um campo maior, é mais difícil de eu sair do outro lado, não é? É, professor. Então, significa que eu tenho uma resistência maior. Se eu tiver um negócio mais estreito, eu também vou ter uma resistência maior. Ah, professor, você já está contextualizando com a segunda lei de Ohm, né? Vamos chegar lá. Esse C, que está aqui ó, em verdinho, é o que a gente chama de capacitor. O capacitor é o nome do equipamento. Ele tem um negócio que chama-se capacitância. Então, logo só para você separar, resistor é o equipamento, resistência é a grandeza, capacitor é o equipamento, capacitância é a grandeza. Tá? Para você não falar errado. Professor, nós vamos ver o que é esse negócio tudo aí para frente? Vamos. Ai, que lindo. Também acho. E o 4 é, ó, que a gente chama de o indutor, ele tem uma certa indutância. E essa indutância é representada pela letrinha B, que é a indutância magnética, que a gente vai ver lá em magnetismo. Então, número 4 é o indutor, que tem uma certa indutância. Então, tá bom, professor. E agora? E agora aqui, só para a gente poder finalizar, eu vou definir com você o que é resistor para conseguir fazer a questão 20, tá? Então, olha só. A resistência elétrica, que é a letra C aí das grandezas, né? Letra A, corrente. Letra B, resistência. Letra C, a resistência. Então, a gente definiu que a resistência é a grandeza que quantifica a passagem da corrente elétrica, a oposição, a dificuldade na passagem da corrente elétrica. Vamos escrever? Ó, é a grandeza que quantifica a oposição à passagem de
corrente elétrica. Ih, meu pincel morreu. Deixa eu trocar ele ali. Beleza, professor. E como é que eu calculo essa oposição? Nós vamos calcular essa oposição usando a fórmula de resistência. E essa fórmula vale para qualquer resistor, viu? Seja ele ôhmico ou não. Tem gente que acha que só essa é a primeira lei de Ohm. Não, a primeira lei de Ohm é outra coisa. A fórmula da resistência é essa. Toda vez que você quiser calcular a resistência, é só você fazer U sobre I. Ou seja, a resistência é o R, ó, resistência elétrica. E qual que é a unidade dela, professor? A unidade é esse ômega aqui, ó, tá? É uma ferradurazinha, né? Que a gente conhece como ohms, em homenagem a George Simon Ohm. Então, se eu pegar a unidade da tensão, que é volt, sobre a unidade da corrente, que é ampere, e fizer essa divisão, vai dar ohm. Então, ohm significa volt sobre ampere. Beleza, teacher? E aí? E aí que nós temos a seguinte situação. O U quer dizer BDP, ó, ou tensão elétrica, e o I quer dizer corrente elétrica. Tá, professor? Mas por que você precisa dessa informação para fazer o exercício lá que a Camila pediu? Né? Você precisa dessa informação? Alguém pediu, né? A Camila perguntou, a Bruna respondeu. Indutor. Aqui é indutor e aqui é indutância, tá? Então, olha só. Ficou pequeno, né? Desculpa, Camila. Mas tá de boa agora? Tá. Então, ó, I é corrente elétrica, né? Então, gente, com essa fórmula aí, a gente pode definir o seguinte. Nós vimos que potência... Eita, meu pincel está horroroso. Vamos ver se tem outro aqui. Potência... o preto morreu, gente. Vou salvar ele depois. Vai ficar sem preto mesmo. Potência, nós vimos nos últimos encontros aí, que ela vale quanto? Professor, nós vimos que potência é I vezes U. E hoje nós estamos vendo que R é U sobre I. Ou, se eu passar, quem está dividindo, passa multiplicando. Então, ó, eu posso muito bem dizer que U é igual a R vezes I. Se eu substituir essa primeira aqui, ó, na segunda, eu chego que potência é RI quadrado. Mas se eu isolar a corrente e substituir lá, eu chego também que a potência pode ser U ao quadrado sobre R. E aí, professor, qual que eu uso? Pode usar qualquer uma, porque por enquanto nós estamos falando de sistemas sem perdas, né? Então, essa potência aqui é o que a gente chama de potência útil. E essas duas aqui é o que a gente chama de potência dissipada. E a gente precisava dessas fórmulas para fazer o exercício ali. Então, olha só. Vou dar 2 minutinhos para vocês me alcançarem, né? Que tem gente que está anotando, bonitinho, maravilhosos. E aí, a gente vai fazer ali o exercício que a Camila pediu. E na semana que vem, eu volto nesses exercícios que falam de associação de resistores que a Bruna pediu. Beleza? Mais um minutinho aí.
Posso apagar o da esquerda já? Esse quadro aqui da esquerda pode apagar? Por mim, pode. Então, beleza. Então, olha só. Vou compartilhar a tela aí agora para a gente fazer o exercício 20 que a Camila pediu para nós. Ai, sorry. Eita. Compartilhar. Tela. Ele fala assim, ó. Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. E aí está falando, né? Se a tensão for 127, desligado no frio, né? Ela não gasta nada, a potência não é nada. No morno e no quente. Ele fala a corrente nominal, né? Ele já deu o valor da corrente. A fiação, que ele, se for até 30 metros e acima de 30 metros, e o disjuntor que você deve usar aí, né? Para você estar protegendo essa corrente, essa torneira. E ele fala o seguinte, ó. Considerando que o modelo de maior potência da versão de 220, ou seja, essa aqui de 5.500, né? Foi a torneira Suprema, Suprema, foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, olha só, vamos entender uma coisa. Vamos lá para o quadro e vamos entender o seguinte. Exercício 20. Essa torneira, ó, ela está a quente, suprema, né? Em 220 volts, maravilha. Ela tem uma potência de 5.500 watts. Beleza. Aí, gente, a anta aqui, ó, ligou em 127. E pode? Não pode, né? Por que não pode? Porque se você vê o projeto de instalação desse equipamento, o projeto dele ele foi projetado para isso. Então, se você muda de tensão, pode dar problema, né? Até assim, de 220 para 127, ele não queima. Mas se você pegar um aparelho de 127 ou 110 e ligar em 220, ele queima na hora. Vai até um cheirinho de queimado, né? Mas não é bom, não. Professor, e esse negócio hoje, os secador aí, os computadores que é bivolt? É porque aqui dentro da fonte tem um negócio que transforma a corrente de 220 para 5 volts. E aí, essa fonte chaveada, né, ele consegue perceber, opa, tá ligado em 220 ou em 127. E aí ele consegue, saca, perceber isso e fazer a mágica do negócio. Ah, tá bom. Então, olha só, 5.500 watts é a potência original. Agora, sabe uma coisa que nunca vai mudar? Porque o equipamento já está especificado, então não tem como mudar. A tensão que ele está advertida, que ele está ligado, tem como? Tem. Em Goiás é uma coisa, em São Paulo é outra. Tem como mudar. E, consequentemente, muda a corrente. Mas a resistência elétrica, o resistor, né, que tem uma resistência elétrica, esse não muda. Professor, entendi, porque já está dentro do aparelho, né? Não tem como eu selecionar uma coisa. Então, vamos calcular a resistência desse negócio? Você sabe que potência é U ao quadrado sobre R, né? Ou seja, 5.500 é igual... Professor, se eu não quiser usar essa fórmula, se eu quiser achar a corrente e depois usar essa aqui, tanto faz. Eu estou fazendo em uma só para ficar mais simples, tá? É igual a 220 ao quadrado sobre a resistência. Quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. Isso aqui vai ficar assim, ó, 220 vezes 200 ao quadrado, né? Deixa eu fazer assim, 220 ao quadrado sobre 5.500. Agora vem o pulo do gato. Tem um professor que chama professor Caju. Não sei se vocês já ouviram falar. Muita gente boa, meu amigo. Eu vi ele fazendo isso uma vez, eu falei assim, caramba, que cara louco.
Antes eu fazia assim, ó, 220 vezes 220, né? Vim aqui no meu cantinho, deu um valor tanto, grandão. Dividido por 5.500. Aí, olha só, olha o tanto que é mais simples. Pega 220 vezes 220 sobre 5.500. Ei, professor, mas você é trouxa, hein? É a mesma coisa. O que fez diferença? A diferença é esse aqui, ó. Que isso, professor? Agora ficou mais fácil, né? Porque 22 vezes 22, se eu não me engano, é 484. Se você pegar 484 e dividir por 55, costuma dar 22 vezes 22 dividido por 55. 8,8. Ou seja, achamos a resistência desse equipamento. 8,8 ohms. Essa não vai mudar. Então, se eu conectar agora em 127 volts, qual que vai ser a nova potência desse equipamento? Ué, é só fazer a mesma forma, meu filho. Ó. U ao quadrado sobre F. Porque você não tem a corrente, então usa o que você tem. Então, a potência nova vai ser 127 ao quadrado dividido por 8,8. E isso vai dar quanto? Ó, 127 vezes 127 sobre 8,8. E será que dá para simplificar? Vou testar aqui. Dá não, filho. Tem que fazer a conta mesmo. 127 vezes 127, 16.129. Dividido por 8,8, 1.832. Será que tem essa opção lá? Não tem 1.832, mas tem 1.830, né? Que é aproximado. Ou seja, aproximadamente 1.830 watts, letra A de amor. Camila, conseguiu entender? Aham. Beleza, então. Ó, me despeço por aqui. Tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode me falar que eu estou à disposição. Espero que vocês tenham curtido nossa aula nesse horário diferenciado, nesse dia diferenciado. Eu, particularmente, gostei demais. É sempre um prazer estar com vocês. Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês verem. É sempre uma alegria, uma satisfação enorme estar com vocês. E é isso. Espero muito que quarta-feira próxima possamos estar juntos novamente. Dúvidas? Não? Então, falou. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Ó, daqui a 20, 30 minutinhos já vai estar lá no site. É o tempo de eu fazer o upload no YouTube. Dessa aula e a aula anterior também. A aula que eu já gravei de resistência. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus e até mais.